esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha que um dia Ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer feliz. Você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente
mãe é sentir o coração ardendo como fogo. É cuidar, zelar, se preocupar por outra vida. É sentir a dor, a ferida que está no filho. Ser mãe é contentar-se estando triste. É sorrir com dor. É também contentar-se de contente. É sentir a dor que fere sem doença, sem ferida. Ser mãe é aceitar o desafio de dar a vida. É andar só em meio à multidão, esperando o retorno do filho ou a vinda do filho querido. Ser mãe é cuidar de outra vida e se descuidar. É passar a noite em claro, é ser sentinela, atalaia, é deixar o amor se esparramar. Ser mãe é presenciar o nascer do sol, o seu clarear. É desfrutar da luz clareando o dia. É ver o dia ir embora e ver a noite chegar. É deixar o amor como vertente transbordar. Ser mãe é ver o véu da noite descer e saber que na madrugada um berço vai embalar. É outro ser aconchegar e sentir frio no aconchego do lar. Ser mãe é estar preso ao coração por toda a sua existência. É ganhar um presente, é dar e receber. É aprender, ser persistente, ensinar e ter paciência. É um elo, uma aliança que estará sempre na sua consciência. Ser mãe é contentar-se com o presente, emocionar. É se alegrar, chorar, amar. Sem explicar, ser mãe é ser feliz. Ser mãe é ser abençoada, privilegiada, agradecida, por ser agraciada, a escolhida. Deus a escolheu para conceber, conceder a vida. Estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães, especialmente para as mamães da Igreja Batista de Montese e para minha amada mãe. Dizer que vocês são muito especiais e que o Senhor Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Queria desejar para todas as mães da IBM um feliz Dia das Mães e muita paz, saúde e alegria. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, mamãe, pelo teu dia. Deus te abençoe. Te amo. Beijo. Te amo. Mãe, parabéns pelo seu dia. Te amo. Que Deus te abençoe. Que maravilha, que coisa linda estas homenagens. Certamente as mães devem estarem todas aí realmente felizes por essa linda homenagem prestada aí pelos seus filhos, pelo nosso Ministério de Mídia, que através do seu trabalho apresentou agora esta lembrança gostosa das nossas comemorações, dos nossos encontros, dos nossos cafés do Dia das Mães, né? Que esse ano estamos aqui impedidos de estarmos juntos, então nós louvamos a Deus pelo Ministério de Mídia, que preparou todo esse momento, essa homenagem justa para vocês. Deus abençoe, né? Parabéns a todas as mães de Montese, desde as mães biológicas, como também as mães do coração, as mães adotivas, né? Então nós temos aí em Montese mães muito especiais, como a irmã Francisca, que todos sabem, é mãe de todos nós. É aquela mãe realmente que ama de verdade, mesmo sem ter necessariamente essa convivência de estar lá na casa dela. Parabéns a todas as mães, que Deus abençoe. E nós queremos, nesta manhã, trazer uma palavra, né, também voltada para estas heroínas chamadas de mães. E um texto bíblico, queridos, um versículo precioso que se encontra na palavra de Deus em João, capítulo 19, versículo 25. Esse texto mostra uma mãe extraordinária, né? Uma mãe, né, que de fato esteve com seu filho ali desde o ventre, ou desde a voz do Todo-Poderoso, até o momento em que ela ali se despede da sua missão de mãe, né, da sua missão de cuidar dentro daquela possibilidade, dentro daquele ministério que Deus deu para ela. Maria, não é? João 19, 25 diz que junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Oh, mãe maravilhosa! Mas é impressionante que outras mães estavam ali também, mães que acompanharam o ministério de Jesus, como a irmã de Maria estava ali.
e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então eram as Marias, né? As mães Marias estavam ali ao pé da cruz de Jesus. Então, queridos, Jesus foi humanamente amparado por mães que sabem o que é a dor e o amor. Além de sua mãe, estava ali ao pé da cruz outras mães que, quem sabe, algumas daquelas mães já tinham perdido algum filho, já tinham perdido algum bebê de colo, e agora, além de contemplar ali a dor de Maria, aquela mãe extraordinária, elas também contemplavam ali na cruz o seu Salvador, o seu Senhor. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que conclui a sua missão salvadora e redentora com esta imagem, né, tão linda, tão bela, de o seu Filho estar ali naquela cruz, vertendo todo o seu sangue por nós, e tendo ali aquela mãe que foi uma serva fiel e zelosa. Nós vamos ainda no finalzinho fazer menção a esta mãe extraordinária. O fato é, queridos, que mãe é sinônimo de amor, mãe é sinônimo de ternura, de sofrimento, de perseverança. Quando todos desacreditam, ela continua acreditando, estando junto nos momentos mais difíceis, mais tenebrosos da vida. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos, pela graça, pela bondade de Deus. E como nós falamos domingo passado, hoje uma data muito especial. Tradicionalmente estamos vivendo aí o mês da família, mês de maio. E à medida do possível vamos estar transmitindo mensagens que faça menção à importância, ao cuidado, ao ministério que cada um de nós recebemos para cuidar da nossa família, para proteger a nossa família. E hoje seria a manhã do nosso delicioso café da manhã, como costumamos realizar todos os anos, por conta desta data tão importante, né, de um valor tão merecido que se faz nesta época, quando se agradece, se louva a Deus pela vida das mães. E hoje eu quero fazer menção a esta data através de algumas mães muito especiais que nós temos relatados na Bíblia Sagrada. E eu quero começar com os amados irmãos lendo um versículo bíblico que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Feliz Dia das Mães. Poderíamos dar um título quando nós lemos um texto em que diz que ao pé da cruz de Jesus estava ali uma mãe aflita, uma mãe angustiada, uma mãe sofrendo. Bom, se fôssemos considerar realmente o texto como um todo, realmente o título não era muito sugestivo, porque afinal, naquele momento, naquele exato momento, nós tínhamos realmente uma mãe ali aflita e angustiada, apesar do conhecimento que ela tinha como serva de Deus de tudo o que estava acontecendo. Mas, queridos irmãos, Jesus foi humanamente, nós sabemos, amparado por muitas mães que sabem o que é a dor e o amor. Além de sua mãe, estava ali outras mães, né? Ao pé da cruz, nós lemos aí, estava Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Então eram mães que estavam experimentando naquele momento, mulheres que auxiliaram, que ajudaram Jesus no seu ministério terreno, agora contemplam-o pregado naquela cruz. E Maria, claro, de modo muito especial, estava sentindo ali uma dor imensurável. Então, queridos, mãe é sinônimo de amor,
de ternura, de sofrimento e de perseverança. Quando todos desacreditam, ela continua a acreditar. Estando junto nos momentos mais difíceis, mais tenebrosos da vida, a mãe sempre vai estar presente na vida dos seus filhos. E é interessante perceber, e a gente percebe isso na nossa convivência, que cada mãe ela tem a sua peculiaridade inerente ao contexto de sua atuação familiar. Existem as mães mais simples, né? As mães mais modernas, as mães mais tradicionais, mas todas, de um modo geral, estão sempre, né, evidenciando o seu amor, evidenciando o seu cuidado pelos seus filhos dentro daquele contexto, dentro daquelas circunstâncias da qual ela está inserida. Então ela vai estar sempre ali a demonstrar o amor, a demonstrar a compaixão. Não importa se seja uma mãe que mora num bairro de alto padrão ou mesmo uma mãe que more em uma comunidade simples e humilde. O amor é tão intenso, é tão grande quanto aquelas mães que são mais destacadas, que são mais evidenciadas talvez pela mídia. O amor daquela mãe que não se notam, que não se percebe, que não existe, na verdade, nos noticiários, são igualmente mães que amam, mães que sofrem, mães que dão a vida pelos seus filhos. Então, cada mãe tem realmente a sua peculiaridade dentro desse contexto de atuação familiar. Agora, não podemos negar, queridos, que em todas habitam algumas virtudes, se não todas, em relação aos seus filhos. Virtudes tais como coragem, a humildade, a fidelidade, a ousadia, a determinação, simplicidade, constância, destemor, submissão, altruísmo. Então sempre as mães, elas vão nutrir, elas vão externar estas virtudes com relação aos seus filhos, né? Então a mãe, ela ama realmente com amor que vence, que luta, é um amor ousado, um amor altruísta, um amor determinado, enfim, são qualidades, são adjetivos que podemos lançar para as mães e certamente nós não estaríamos exagerando. Então as mães que trazem em si estas virtudes que nós citamos são capazes, queridos irmãos, de enfrentar qualquer perigo e desafio para amar e proteger seus filhos. Mesmo quando todos abandonarem e não mais acreditar na possibilidade de mudanças. Deus enalteceu e autenticou o amor de mãe, quando disse o seguinte, lá no livro do profeta Isaías 49, versículo 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Isso está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15 e versículo 16. Se você não tem mãe, ou se ela já está com Deus, Deus ama você superiormente ao amor de mãe. Por mais que essa mãe seja dedicada, por mais que esta mãe seja zelosa, por mais que esta mãe, que nesta mãe habite todas essas virtudes que nós relatamos, o amor de Deus, a coragem de Deus, a humildade de Deus, a ousadia de Deus, o destemor de Deus, é superior em tudo para você. Então Deus é esse Pai que ama, que acolhe com amor de mãe. Maria acompanhou todo o sofrimento de Jesus do início ao fim. E uma coisa interessante, guardando em seu coração tudo quanto havia recebido do Senhor. Os irmãos sabem que quando o anjo do Senhor apareceu para Maria, Deus falou a Maria como tudo ia acontecer até ela conceber. E ela guardava no coração aquele segredo que iria se revelar a partir do ministério público de Jesus. Mas não se sabe quando que Maria revelou o seu coração para os seus outros filhos.
O fato de ela saber quem era Jesus, quais os propósitos da sua vinda ao mundo, ela não se consolou a dor e o sofrimento em vê-lo ali pregado na cruz. Então a dor de Maria era tão intensa quanto uma mulher que contemplava tão somente a humanidade do seu filho. Então Maria sentiu toda aquela dor, toda aquela angústia de ver o seu filho ali crucificado, mesmo sabendo os propósitos e as profecias que envolvia aquela situação. Ela ali olhava para ele como o seu primogênito. Eu fiz, queridos, um levantamento de algumas mães da Bíblia, as mais conhecidas por nós, pois sabemos que há muitas outras mães, né, que não são conhecidas por nós, certo? Que não tiveram seu nome divulgado na narrativa bíblica, mas também foram exemplos de mães para nós hoje. Então eu listei 11 delas, e a última sem nome, ou seja, sem que a Bíblia registrasse o seu nome, exatamente para representar as demais mães que estão na Bíblia, sem que o seu nome seja identificado, e quem sabe, nesse Brasil afora, ou nesse mundo afora, quantas mães, não é verdade, não estão vivendo no anonimato, talvez dos seus próprios filhos. Quantos filhos não conhecem suas mães? Ou quantas mães só contemplaram apenas aquele bebê ao nascer e por alguma razão ou outra seus filhos foram tirados de seu convívio? E são mães anônimas, são filhos também anônimos. Então, que esta última mãe que eu vou colocar aqui na relação possa ser uma homenagem a tantas mães que talvez não tenha o seu nome, não exista nos cadastros, né? Ou no cadastro nacional das mães que merecem toda a atenção, todo o carinho e amor. A primeira delas, meus irmãos, que eu quero relatar aqui é Eva. Quero dizer para os irmãos que eu tentei seguir à medida do possível uma ordem cronológica destas mães. Pensemos na dor de Eva, esposa de Adão. Que virtude você daria para ela das que já mencionamos? Qual adjetivo melhor a identificaria? Coragem, fé, humildade, ousadia, altruísmo? Pense. Que virtude, que adjetivo você a qualificaria? Caberia bem na mãe Eva. Ela foi, queridos, a primeira mãe a experimentar a dor de perder um filho e de perder de um modo, digamos de passagem, trágico, não é? Tendo seu filho ceifado pelo outro filho, pelo irmão. Foi algo realmente terrível, foi algo banal. Mas, queridos, apesar de toda a decepção que certamente Eva veio a sofrer, ela também alegrou-se ao nascimento do seu terceiro filho, o Sete, conforme está em Gênesis capítulo 4, versículo 25, que diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, portanto Caim o matou, demonstrando assim obediência a Deus em gerar mais filhos. Pensemos, queridos, na dor de Sara, esposa de Abraão. Esperou por tanto tempo uma promessa e quando a viu cumprida, o seu filho é levado por Abraão ao monte para ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Ainda bem que foi só uma prova de fé e que Abraão foi aprovado. Eu estou colocando esta questão, mas não sei nem se Eva sabia do propósito, mas conjecturando aqui, imaginando ela tendo sabido daquela situação. Mas como mulher fiel, como mãe zelosa, obediente também a Deus, assim como Abraão, certamente consentiria naquele propósito. Pois está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha feito a promessa. Então Sara era tão fiel, era tão zelosa com Deus como seu esposo Abraão. E Rebeca, esposa de Isaac, que escolha difícil foi a sua, escolher Jacó em detrimento de Esaú,
o seu filho primogênito. Mas ela seguia, queridos, as determinações de Deus em seu coração de mãe, ao ponto de pedir sobre ela maldição caso ela estivesse errada, uma vez que Jacó até a questiona sobre aquelas decisões que ela teve que tomar. Conforme está em Gênesis capítulo 27, versículo 13. Que mãe extraordinária é essa? E disse-lhe sua mãe, isso ela dizendo para Jacó: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. Foi Deus quem amou a Jacó e aborreceu Esaú, e ponto final. Glória a Deus que comanda as mães que vivem segundo o seu coração. E não temos dúvida que Rebeca foi esta mãe que seguia a direção de Deus. Pensemos em Raquel, esposa de Jacó, que sofria por ser estéril quando teve o seu primogênito José. Teve o seu filho José dado por morto por mais de 17 anos, sem saber o seu destino. Apenas sabia que junto ao seu esposo sofria, porque receberam uma notícia dos outros irmãos de José, de que provavelmente ele tenha sido devorado por uma fera do campo. Como aquela mãe sofreu, meus queridos irmãos, para cumprir, ou para que se cumprisse os propósitos de Deus na vida do seu primogênito José. Porque está escrito em Gênesis capítulo 45, versículo 5 e versículo 8. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, José revela os planos de Deus. Olha o que diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa, como regente em toda a terra do Egito. Joquebede, esposa de Arão, que para tentar salvar o seu filho de colo, o lançou no Nilo, mas com esperança de salvá-lo. E foi o que aconteceu, conforme está registrado lá na história, né? Em Êxodo capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 10, quando aquela matança dos bebês hebreus são ordenados. E Joquebede pega Moisés, ainda bebezinho, faz aquele cesto de junco e lança ao rio Nilo na esperança de alcançá-lo, na esperança de salvar. E essa esperança se tornou real, porque havia os planos, os projetos de Deus. Então, uma mãe extraordinária foi Joquebede. Ana, que mãe também abençoada, extraordinária. Pense numa mulher de fé, queridos. Ana era estéril e prometeu a Deus que se tivesse um filho, ela a entregaria para que fosse criado, para que vivesse todos os anos da sua vida na presença de Deus ali no santuário. Deus foi fiel à confiança que Ana depositou nele e lhe deu Samuel, um grande profeta das Escrituras Sagradas. Diz o texto sagrado em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Que mãe extraordinária foi Ana. Betseba, mulher de Urias, que depois veio a ser, como nós sabemos, esposa de Davi. Pense, queridos irmãos, na dor daquela mãe quando teve o seu primeiro filho, que certamente ela o amou com todo o amor da sua alma, mas por conta do pecado e da trama de Davi que envolveu aquela concepção, Deus resolveu matar a criança. Deus decidiu que a criança não viveria. Mas depois Deus a recompensou, dando outros filhos, como Salomão, por exemplo. Abigail, mulher
de Nabal, que veio também a ser esposa futura de Davi, conforme está lá em 1 Samuel capítulo 25. Pense numa mulher humilde e sábia. Com a sua humildade e sabedoria, ela impediu que toda a sua família fosse protegida. Ela, com a sua ousadia, com a sua coragem de se apresentar perante o rei Davi, lhe trazendo o presente, acalmou ali a ira do rei e fez com que a sua casa fosse preservada. Uma mãe que realmente lutou pela sua casa, pela sua família. Isabel, mulher de Zacarias, mãe fiel e obediente. Isabel era uma mulher que confiava em Deus. Sua obediência, apesar de sua idade avançada, é sem dúvida uma mãe inspiradora para todas as mães hoje. Sabemos como esta mãe perdeu seu filho, João Batista, que para cumprir os propósitos de Deus, seu mensageiro, ser aquele que viria na frente, abrindo caminho para o Senhor, protestando contra o pecado, especialmente de Herodes, foi preso e teve a sua cabeça decepada. Aquela mãe fiel e zelosa deve ter sofrido muito, mas sabia que os planos de Deus estavam ali se cumprindo. E a mãe que nós lemos no início desse texto, né? Maria, mulher de José. Eu não esqueço, né? Eu sei que os irmãos lembram também daquela frase, daquela canção que a gente ouvia quando era criança, né? Ah, se toda mãe fosse Maria e se todo pai fosse José. De fato, essa frase ela é muito verdadeira, porque Maria foi uma mãe, uma mulher, uma serva extraordinária. José um homem, um esposo, um pai fiel. E a frase termina dizendo, e se todos nós nos parecêssemos com Jesus de Nazaré. Então Jesus nasceu realmente numa família extraordinária, numa família preparada por Deus. Então Maria foi uma mãe realmente exemplar, uma serva fiel a Deus, digna de ser imitada, conforme está em Lucas capítulo 1, versículo 38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E a mãe sem nome, para a gente encerrar esta relação. A mulher de Manoá, a mãe de Sansão. O texto sagrado não diz o nome da mãe de Sansão, a esposa de Manoá. Mas pense numa mãe sofredora foi essa. Os irmãos conhecem a história, a trajetória da vida daquela mulher, daquela mãe, da vida de Sansão. Um jovem, um filho forte, saudável, filho da promessa cumprida por Deus, nazireu de Deus, santo, separado, para cumprir os propósitos de Deus, mas por conta de decisões irrefletidas, ímpeto aventureiro, se lança no mundo das paixões. E queridos, depois de toda aquela andança desse jovem, desse filho muito amado, muito cuidado por aquela mãe, que a Bíblia não diz o nome, aquela mãe que certamente tantas vezes tomou aquele jovem saudável, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem forte nos braços, o beijou, mas aquele jovem tinha um ímpeto, um espírito aventureiro. E naquelas saídas dele, nós sabemos tudo o que aconteceu. E quando aquela mãe vai ter de volta aquele seu filho no colo? Somente para sepultar, conforme está em Juízes, capítulo 16, versículo 31. Parabéns, mamães de Montes. Parabéns a todas as mães do Brasil e do mundo. Deus as abençoe em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe.